Qual é o ponto que nós vamos aprender? Nós já vimos somente a graça, só a graça nos salva, vimos somente a fé, é mediante a fé, e vimos a importância da fé para a nossa vida. Nós já tratamos somente a Escritura sagrada, e hoje nós veremos somente Cristo. Então, Cristo é aquele que deve ser único na nossa vida. Por que os nossos pais do passado disseram somente Cristo? Porque, crianças, a grande parte da igreja naquela época, lá no século XVI, ela estava muito corrompida, ela estava muito errada, ela estava muito distante do evangelho. Então, a corrompida vem de corrupção, então eles cometiam muitos pecados e muitos erros. E um deles era dizer que entre Cristo e o ser humano, Maria era uma mediadora. Então, olha só, para eles era o seguinte: você tinha que primeiro, para chegar a Deus, você tinha que ir primeiro para os santos, depois Maria, depois Cristo, depois o nosso Deus. E isso está errado, porque ninguém pode nos conduzir a Deus a não ser Cristo Jesus. Somente Ele mesmo disse isto. Não há intermediários. A Escritura Sagrada, ela não nos ensina isto. Pelo contrário, ela vai mostrar claramente que é somente Cristo. E nós vamos descobrir isso aqui no Evangelho de João, capítulo 14, que eu quero fazer a leitura. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 14. Preste bem atenção, criança. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, Cristo está falando Deus Pai e Deus Filho. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, quem vai preparar lugar nestas moradas celestiais? Cristo, não é outra pessoa, não são os santos, nem Maria. Maria é uma irmã muito querida nossa, temos o maior respeito por ela, porque ela foi a mãe de Jesus, mas ela é uma pecadora, foi pecadora na sua época, e ela inclusive foi salva por seu filho, Cristo Jesus. Aí no verso 3 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que coisa linda. Cristo está dizendo, olha, eu vou me ausentar um pouquinho, vou lá preparar o lugar para recepcioná-los, mas nós estaremos juntos novamente. E ele diz assim, porque onde eu estou, vocês estarão também. Que coisa bacana, que coisa bonita estarmos com Cristo Jesus. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse Cristo. Aí Tomé, que era um discípulo de Cristo, mas ele era muito desconfiado, ele gostava muito de ver para crer, ele disse assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E que caminho é esse? É o caminho que conduz a Deus Pai. Aí Cristo responde assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala da obra de Cristo, ele vai dizer que Cristo é o único intercessor, é o único mediador entre Deus e os homens. Só Cristo. Não há mais ninguém. Não há nenhum irmão na fé, não há nenhuma outra personagem da Bíblia, seja Moisés, seja Noé, seja Abraão, seja Maria, seja Pedro, não há. O único que nos leva ao Pai é Cristo Jesus. Salvação só por Cristo. Ele é o nosso mediador. O que significa mediador? Veja, o nosso Deus Pai, ele é totalmente santo e nós somos totalmente pecadores. Então nós, de nós mesmos, não podemos nos achegar ao Pai.
E não há ninguém no mundo, homem ou mulher, que tenha poder para fazer isso, porque também são pecadores. E a Bíblia nos diz, crianças, que Deus Pai, ele sente ira pelo pecado e sente ira por aquele que comete pecados e não se arrepende destes pecados. Então não tem como, não há como. Aí foi quando Deus Pai, ele enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar. Por que que Cristo morreu? Porque na justiça de Deus, o pecado, ele gera a morte. É necessário morrer. É por isso que lá no Velho Testamento, quando as pessoas queriam ter o seu pecado perdoado, eles matavam o quê? Pessoas? Não, ninguém podia morrer porque todo mundo era pecador. Eles separavam um cordeirinho, eles separavam um bezerro, eles separavam um touro, que eram animais que deveriam ser perfeitos na sua aparência, deveriam ter essa característica, e eles então colocavam em cima do altar e sacrificava, matava esses animais. Aí toda a ira de Deus, ela era tirada quando o sangue era derramado. Agora, esses animais lá do Velho Testamento, eles tinham poder para perdoar, poder para salvar? Não. Esses animais do Velho Testamento, eles apontavam para quem? Para Pedro, para João, para Maria, para João Batista? Não, eles apontavam para Cristo. Cristo é o sacrifício. Então, quando Cristo ele se entrega no nosso lugar, ele morre em nosso lugar. É isso que significa mediador, crianças. Ele se coloca no nosso lugar. E aí, ele morre, Deus Pai fica satisfeito porque ele, como homem, não tinha pecado, ele não cometeu pecado nenhum, ele então se oferece. O próprio Deus, Deus Filho, encarnado, se oferece para morrer na cruz por nós. Salvação só em Cristo. E tem mais, crianças. O Cristo ele não apenas nos salva como mediador, mas ele, quando nós somos crentes, com o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ele leva as nossas orações, ele nos consola, ele nos acompanha, ele nos segura, ele nos firma. E por isso, nós que somos crentes podemos, sim, estar na presença de Deus Pai sem nenhum temor. Por quê? Porque Cristo está ao nosso lado. Quando Deus Pai olha para nós, primeiro ele olha para o seu Filho, e aí ele se alegra. E nós, então, protegidos por Cristo, nós podemos estar em plena comunhão com o Pai. Sabe, crianças, lá no Velho Testamento as pessoas tinham muito temor de Deus. Nós também temos que ter esse temor. Mas sabe por quê? Porque eles sabiam que se eles entrassem na presença de Deus com pecado, eles seriam mortos pela ira de Deus. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano num lugar lá do primeiro tabernáculo, depois o templo, chamado Santo dos Santos. E ele amarrava uma corda na cintura, colocava sininhos na roupa para ficar fazendo barulho. Por quê? Porque enquanto as pessoas ouviam o barulho do sininho, ele estava vivo. Mas se os sininhos parassem de fazer barulho, eles diziam, Deus o matou. Ele não estava preparado. E aí eles usavam essa corda para puxá-lo daquele lugar, porque ninguém entrava ali. Hoje, nós podemos entrar neste lugar, esse lugar da intimidade com Deus Pai. Esse lugar, quando nós oramos, curvamos o nosso joelho e nós oramos, ainda que seja para pedir perdão pelos nossos pecados, nós estamos diante do nosso Deus. E Deus não nos destrói. Por quê? Porque Cristo morreu em nosso lugar e Cristo está abraçado a nós. E ele então, abraçado a nós, ele olha para o Pai e diz, Pai, olha para mim, eu morri por este eleito. Isto significa somente Cristo. Então, o único mediador entre nós e Deus Pai, como Paulo mesmo diz, é Cristo.
somente Ele. É por isso que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Cristo. É por isso que a oração, toda oração, no final, nós dizemos o quê? Eu oro em nome de Jesus. É por isso que o culto, todo ele, deve ter Cristo como centro. Nós cultuamos a Deus Pai, centralizando a Cristo. Então, as músicas que nós cantamos, tudo que fazemos, inclusive, crianças, a pregação. Prestem atenção no que eu vou falar agora, crianças, e guardem isso no seu coração. Toda vez que você ouvir alguém pregar, ele diz que vai pregar a Bíblia, e na pregação dele, no estudo dele, ele não fala de Cristo em momento algum, tem alguma coisa errada aí. Porque nós temos que pregar a Cristo. Cristo é o Evangelho. Cristo é a palavra, somente Cristo. Se eu conto a história de José do Egito, de Abraão, de Noé, de Adão, de Neemias, de Daniel, no Novo Testamento ali tratando sobre o livro de Atos, eu conto a história, mas no final eu mostro Cristo nesta pregação. Cristo presente ali. No Velho Testamento, eles apontavam para Cristo. No Novo Testamento, eles glorificavam a Cristo. Então, toda pregação, principalmente no culto solene, você precisa, criança, ouvir a Cristo. Num dado momento, Cristo tem que brilhar, porque é somente Cristo. Amém, crianças? Vamos então orar, pedindo a graça do nosso Deus. Eu vou pedir para que o presbítero Vicente, o meu mano que está aqui, ele vai orar agradecendo a Deus por essa maravilha de Cristo em nós, e ele também vai orar pedindo para que essa mensagem fique clara no seu coração. E preste atenção, crianças, no finalzinho, o presbítero Vicente, ele vai dizer, em nome de Jesus, porque, como diz aqui o nosso estudo, somente Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Pai pela palavra que ouvimos, a Tua voz. E como é bom, ó Pai, ouvir o Senhor falando para todos nós, para as crianças também. Ó Senhor, que cada vez mais possamos estar atentos aos Teus mandamentos, ó Pai, a tudo aquilo que vem do Senhor, e que possamos, ó Pai, viver tudo o que aprendemos, tudo que vem da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, e peço também pela vida de cada criança que ouviu essa mensagem, não só essa, mas todas que estamos tendo todas as quartas, que essas crianças possam ouvir e viver, praticar no seu dia a dia. Abençoe a vida de cada criança, cada família representada, e continua conosco, ó Pai, ainda nesta programação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo. E semana que vem, se o Senhor Deus quiser e nos der vida e saúde, nós falaremos sobre somente glória, somente a Deus. Que Deus abençoe a todas as nossas crianças.